Que tal poda, seleção de estacas e os principais substratos usados na estaquia? A minha proposta desse vídeo é que você saia com todo o conhecimento necessário para produzir a sua muda de frutífera por estaca. Mais uma vez, então, iniciando os trabalhos direto aqui do Projeto Chácara, vamos falar sobre várias frutíferas, mas como exemplo de poda e seleção de estacas, eu vou estar utilizando aqui um pé de laranja e um pé de goiaba. Época excelente para poda, a partir da segunda quinzena de junho em diante. Eu falo do norte de Santa Catarina, onde a nossa temperatura mínima é em torno de 12 a 13 graus. Eu não posso fazer essa mesma afirmação para o pessoal que mora na Serra Catarinense, Gaúcha, enfim, do Brasil, no oeste do estado, até inclusive o pessoal que acompanha o canal daí, se puder colocar nos comentários, se é a mesma época, ou poda um pouquinho mais para frente, enfim. Com relação à poda, além de ser uma época ideal, a estaca, a planta está saindo da dormência e está em plena atividade. Ela já começou a brotação, que dá para ver, tem broto aqui em cima. Então o objetivo é retirar as pontas. Aonde começa a abrir essa galhada aqui, eu venho, corto fora. Essa tesoura aqui é de poda de arbusto, azaleia, buchinho, enfim. Só que ela tem um corte aqui no final para galho um pouquinho mais grosso. É boa de fio. Eu faço a poda curta aqui porque eu quero centralizar a seiva nesse tronco e nesses galhos mais grossos. Se, por exemplo, assim, a tua goiabeira já for, claro, mais grossa, esses galhos que abrem para o lado também, e o distanciamento, é interessante que pode, antes de começar a abrir toda essa galhada. Vai variar de planta para planta, mas a intenção é essa, de concentrar a seiva quanto mais perto. Só queria fazer uma colocação. Esse pé de laranja e a goiabeira não são enxertadas, são plantas de semente que brotaram aqui por um acaso, até não estão num lugar ideal, por causa de rachar o muro ali, mas enfim, enquanto não acontecer eu vou deixar. Com relação à poda, tem que ser exatamente essa época? Não necessariamente. Até inclusive, há uns dias atrás, eu vi uma reportagem sobre cultivo de goiaba no interior de São Paulo. Se eu não me engano, a região de Campinas produz muita fruta, e o produtor estava fazendo o seguinte, ele estava podando o pomar de goiaba dele, aquelas goiabas vermelhas, grandes, que a gente vê em banca de beira de estrada, mercado, enfim, no mês de janeiro, para quê? Essa goiaba produzisse no inverno, porque a partir do momento que você faz essa poda mais drástica, a planta vai forçar a brotação, logo em seguida a flor e o fruto. E a ideia dele de produzir essa goiaba no inverno, veja só, em época normal ele ganha em torno de R$1 o quilo, e no inverno, como não tem
R$ 5 o quilo. Então, o máximo que pode acontecer, podando fora de época, é você ter aquela fruta temporona. De repente, já aconteceu contigo, de podar um galho sem querer, aconteceu já comigo, na questão do limão comum. Eu podei em várias épocas do ano, e praticamente o ano inteiro tem limão na fruta, na flor, já pronto para colher. São 2 ou 3 meses que eu não tenho, mas praticamente o ano inteiro. Então, o conceito de poda é esse, para centralizar a seiva, a força da planta mais no tronco principal e nesses galhos maiores, vai produzir menos fruto, em compensação, fruto maior, mais bonito, diria, mais saudável. Essa planta aqui está com um pouquinho de piolho, vou ter que fazer um tratamento dela, mas enfim, vamos selecionar as estacas e partir para a parte principal. Seleção das estacas. O galho não precisa ser muito mais grosso do que isso aqui, é menos que um dedo praticamente. Esse aqui serve, esse aqui também. Só o único detalhe que seja um pouquinho mais lenhosa, não um broto muito novo. Eu vou aproveitar essa ponta aqui onde ela abre. Para ser a parte de cima. O comprimento dela em torno aí de 20, 25 centímetros. Tá? Mais ou menos eu vou deixar ela um pouquinho mais curta. Sempre para baixo do nozinho. E aqui sempre para cima. Essa parte de baixo, vamos supor 60% da folha, tira fora. Se não quiser rasgar, dá uma cortadinha ali. E esse excesso de cima, deixando umas 2 ou 3 folhas ali, corta na metade. A chance de largar a raiz por esse olho aqui é muito grande, e de brotação temos vários nós aqui em cima. Esse outro galho que eu cortei ali, vou utilizar também. Para cima do nó, aqui tá para baixo. Desfolhei. Mais uma. Metade, metade, metade. Assim por diante. Fazer uma de laranja aqui. Mesmo princípio, aqui tá para baixo do nozinho. Fora, fora. Uma das formas caseiras mais utilizadas para o enraizamento de estaca, eu acredito que seja num recipiente com água. Muito provável que você já deve ter visto enraizamento de alho, cebola, a estaca em si e assim por diante. Talvez seja o mais eficaz, enraiza muito fácil. Só que depois, para tirar essa estaca da água e passar ela para um recipiente, ela sofre um estresse muito grande, até pelo fato da raiz ser muito fina, essa que larga na água, tipo um fio de cabelo. Quando você transfere para um substrato, coloca o substrato ali, vai amassar, vai dobrar, então é muito fácil de perder essa muda. Você acha que já está com meio caminho andado, no fim vai começar tudo de novo. Então eu diria que não é tão eficaz assim. Facilita o enraizamento, só que posteriormente começa o trabalho de verdade. Vamos falar mais sobre recipiente, mini estufa, começar pela parte de vaso e os principais substratos. Um deles, bastante eficaz, é areia. Somente areia. Quanto mais fina essa areia, melhor.
Essa minha aqui é um pouquinho mais grossa, mas se tiver areia de construção, aquela usada para massa final, ela completa bem o recipiente, não fica parte de ar entre o substrato. Vou usar uma estaca, qualquer uma aqui. Enterrar aproximadamente uns 4 a 5 centímetros. Ó, esse nó vai ficar embaixo da terra, vai ultrapassar um pouquinho. Não precisa firmar demais. Para firmar ela, água. E ela vai baixando. Também tem um outro detalhe na areia. Para replantar ela depois, essa areia vai ficar pesada, vai forçar um pouco essa raiz vai ficar um pouquinho mais fina também, meio parecido com a água. Então, um outro modo bastante interessante seria, eu tenho aqui um recipiente de 1 litro, pode ser maior, e estou usando um cano PVC de 40. Eu completo aqui no meio com areia e venho no entorno dele com um substrato comprado em floricultura. Substrato leve, drenado. Quando eu falo em substrato drenado, independente do que você for preparar aí na tua casa, com casca de arroz, com serragem, com cama de aviário, com terra, é que fique mais ou menos que nem areia. A areia, ela mantém a umidade certa, ela não compacta e ela escorre. Então é excelente. Mais ou menos com esse princípio. O substrato, ele não pode tipo empapar, não pode virar uma pasta, uma lama. Ele tem que ser, ao mesmo tempo que mantém umidade, ele tem que ser drenado. Venho aqui, puxo o caninho fora. Aqui no centro vai ficar areia para facilitar esse enraizamento. E ao entorno o substrato. Quando essa raiz escapar da areia, ela vai firmar nesse substrato e vai formar um torrãozinho bem consistente. Aqui mesma coisa. Água para sentar esse material. Conforme for baixando, vai dar uma completadinha. Parte do descartável, sistema mini estufa. Eu tenho aqui uma chaira esquentada, vou fazer um furo em cada um desses gomos aqui de baixo. E um aqui no meio para abrir. Vou utilizar essa risca. Esse descartável aqui é de 2,5 litros. A partir de 2 litros já é um bom tamanho. Pode estar fazendo um cortezinho. 1 centímetro e pouco. Bem furadinho. Nesse eu vou usar só areia. Fazer uma aqui de laranja. A de limão comum,
é bastante fácil de fazer. A de laranja já é um pouquinho mais complicado. Claro que esse sistema não é 100% eficaz, não é todas que vão enraizar, mas é o básico. E quando você for escolher a estaca, no caso dessa de goiaba, ela já está produzindo. Essa de laranja não está. Então, pegue estacas de plantas que já estejam produzindo, porque esse galho aqui nada mais é do que uma extensão da planta matriz. Se ela já está produzindo, esse galho aqui, a partir do momento que ele enraizar, ele já vai começar a largar flor e produzir, muito provável que no próximo ano. Esse cortezinho que eu fiz aqui foi para vir com a parte de cima do descartável. E encaixar aqui, formando um sistema de mini estufa. Essa estaca, de repente, cortar ela um pouquinho menor, com uns 20 centímetros, eu vou colocar ela, dar um cortezinho aqui. Ainda para baixo do nó. Sentei ela melhor. Que ela fique uns 2 dedos para cima do fundo. Olhei mais um pouquinho para sentar. E agora eu cubro. A rega desse litro com areia, uma vez por semana é o suficiente, não precisa mais do que isso. Outro tipo de substrato exige uma rega mais constante. Vou fazer mais um aqui com cinza de arroz. Esse material aqui é casca de arroz queimada, é material de cerealista. Talvez em algumas agropecuárias você encontre em sacos de 10 quilos. É um material barato. É muito bom para enraizar. Ele é leve, mantém uma boa umidade e não empasta também. Esse aqui vai dar para reparar que a hora que eu colocar água ele vai baixar bastante. Conforme for molhando. Esse aqui talvez necessite de uma rega talvez um pouco mais frequente, a cada 3 ou 4 dias. Independente do substrato que você for usar, se de repente tiver uma outra mistura aí, sem problema. O mais usado é água, areia, cinza e esse substrato de floricultura. Se de repente é bastante interessante, tiver acesso à serragem de pinos recém-cortada, quiser fazer uma quantia maior, faz uma caixa, bota uma cama ali de uns 30 centímetros dessa serragem, mais água em cima, essa serragem esquenta, força a raiz de um jeito. E eu já testei, tive bons resultados com cheflera, com croton, não testei na frutífera, mas é o mesmo princípio. Então, e mais um detalhe, nessa serragem vai espalhar tanta raiz que quando tu for sacar a planta fora, até vai ter que fazer um cortezinho ali para puxar e ela segura bem na planta. Para deixar esse independente do substrato que foi usado, não pegar sol direto. Por exemplo, eu vou colocar numa parte mais sombreada, aqui na prateleira, vai pegar a claridade do sol, só não pega insolação direta, para não esquentar, enfim. Tempo de enraizamento varia 30, 40, 50 dias, 2 meses.
O ideal é, de repente, até se tiver um recipiente um pouco maior, de 3 litros, e ali tu deixa essa estaca enraizar, largar folha, até o momento de levar ela para o lugar definitivo, durante 5, 6 meses, seria o ideal. O vaso facilita um pouco na hora de tirar, porque ele é reto, e o descartável ele tem um bauladinho. Então, na hora de tirar essa muda aqui de dentro, também é interessante vir com uma tesoura e abrir as laterais, para não puxar fora e trancar ali e acabar desmanchando esse torrão. Aqui dentro do descartável, vira tipo um microclima, um sistema de estufa. Essa estaca não resseca, ela mantém uma certa umidade, vai ficar suando o litro aqui dentro. Então, até por via disso, não deixar diretamente ao sol, para não esquentar, para não abafar demais. Com relação a outras espécies, vou dizer assim, na parte lenhosa, no segmento da goiaba, por exemplo, pêssego, pera, é bastante interessante, não é difícil de fazer a estaca, com o cuidado certo de regar, de manter sempre esse substrato um pouco úmido. Como eu já comentei, não são todas que pega. Se você procura algo mais perto de 100% de eficácia, eu diria assim, ó, existem produtos em agropecuária, em casas de insumos agrícolas, que seriam os ditos hormônios enraizadores. Tem em pó e tem em líquido, que dissolve na água, onde você molha a ponta da estaca ou coloca ali no pó, que vai forçar o enraizamento. Esses produtos geralmente não são muito baratos, mas eles dão um adianto aí na produção da tua muda. Mas mesmo fazendo sem esses produtos, levando com carinho, um pouco de dedicação, a rega constante, você vai ter bons resultados. Eu espero que daqui a 2 ou 3 meses venham comentários no canal dizendo: consegui fazer minha muda de estaca. É esse o meu objetivo. Espero ter compartilhado algo que vá fazer diferença para você. Abraço, tudo de bom, valeu, fui!